Alex Silva. Alô, meus amores, um grande abraço. Olha, uma notícia que está chamando a atenção é sobre uma possibilidade da reforma da Previdência ser mais uma vez debatida. Isso significa que em 2017, quando ela foi aprovada, pelo menos o projeto era ajudar o Brasil a crescer e também abrir mais postos de empregos. Nem o Brasil cresceu, ninguém sabe se foi também a pandemia, e nem os novos empregos apareceram. Reforma da Previdência. Olha só a situação. Então, o ex-presidente Lula, ele está chamando a atenção nesse momento, já que estamos no ano eleitoral, e muita gente já começa a ver essa questão positiva. Outros criticam. Mas aí a gente está trazendo para você entender o que é que está acontecendo. Preste atenção, são 2 pontos que eu vou mostrar para você. O primeiro ponto fala sobre isso aqui. Dá uma olhadinha aí. Isso que você está vendo, é importante que os brasileiros acompanhem de perto o que está acontecendo na reforma trabalhista da Espanha, onde o presidente Pedro Sánchez está trabalhando para recuperar direitos dos trabalhadores. Vocês lembram daquela reforma, a reforma de 2017 que aconteceu no Brasil? Muita gente falava reforma Previdência, outra reforma trabalhista, enfim, muita gente que estava esperando crescer, não cresceu, o Brasil, em vez de subir, desceu, em vez de aparecer mais vagas de emprego, não apareceu. Então, como você está vendo aqui, essa divulgação está gerando uma expectativa grandiosa. Eu vou explicar a você. Acompanhe esse vídeo por completo, tá? Para você entender tudo o que está acontecendo, que está sendo notícia nesse momento. É o seguinte, o PT, através do seu presidente, do seu ex-presidente Lula, né, ele agora fala em reformar, ou melhor, em reforma não, em revogar a reforma trabalhista que foi aprovada em 2017. O presidente do PT, a Gleice, né, ela inclusive postou nas redes sociais em que defendia como notícias alvissareiras a revogação da reforma trabalhista da Espanha. O presidente Lula também abordou o assunto e agora é o que está gerando expectativa nesse momento. Ou seja, se Lula ganhar, poderá colocar em pauta a revogação dessa reforma trabalhista. Em postagem nas redes sociais, o presidente do PT, a presidente do PT, a Gleisi Hoffmann, ela defendeu a revogação da reforma trabalhista em vigor no Brasil, que está desde 2017. O assunto também foi abordado pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Eu lembro que em 2017, o então presidente Michel Temer, que na época a ex-presidente Dilma Rousseff entrou pelo processo de impeachment, né? E aí muitos dizem que se ela não tivesse passado por esse processo de impeachment, hoje talvez essa reforma trabalhista não teria passado. Pois é, em 2017, o então presidente Michel Temer, ele promulgou uma reforma trabalhista, Lei 13.467/2017, um conjunto de alterações nos dispositivos da consolidação das leis do trabalho, a famosa CLT. Isso mexe com o trabalhador e com os direitos do trabalhador. Acompanhe esse vídeo por completo para você entender o que é que está acontecendo nesse momento, tá? Na segunda-feira, né, anteontem, dia 3, a Gleice postou um texto nas redes sociais em que defendia como notícias alvissareiras a revogação da privatização de empresas de energia na Argentina e da reforma trabalhista espanhola. E completou, já temos o caminho, porque o Brasil, quando resolveu colocar esse modelo de reforma trabalhista, foi usando o modelo espanhol e também outros modelos. A reforma espanhola serviu de modelo para a brasileira e ambas não criaram empregos, só precarizaram os direitos, ou seja, do trabalhador. E ela disse, já temos o caminho, diz o Twitter de Gleice. Então, deixa eu mostrar aqui para você entender
essa situação que a gente sabe que pode alterar muita coisa. Pode alterar muita coisa, porque tem muita gente que não gostou da reforma trabalhista e prejudicou muita gente, outros acham que não, mas é a notícia do momento. Notícias alvissareiras desse período. A Argentina revoga a privatização de empresas de energia e Espanha reforma trabalhista, que retirou direitos. A reforma espanhola serviu de modelo para a brasileira e ambas não criaram empregos, só precarizaram os direitos. Já temos o caminho, Gleisi Hoffmann. Portanto, isso está gerando agora assunto no cenário político. Na tarde de ontem, terça-feira, dia 4, o ex-presidente Lula, ele também usou suas redes sociais para dizer que a reforma trabalhista promovida pelo presidente espanhol Pedro Sánchez deve ser acompanhada de perto pelos brasileiros por estar recuperando direitos dos trabalhadores. A frase acompanhava uma reportagem do jornal Brasil de Fato, cujo título é Espanha revoga a reforma trabalhista que precarizou o trabalho e não criou empregos. E muitos já estão dizendo que é a mesma coisa que está acontecendo no Brasil. E aí gera uma tensão, gera uma expectativa, porque uns discordam, outros concordam. Aí eu pergunto a você, você acha que a reforma de 2017 que aconteceu aqui no Brasil melhorou a situação dos trabalhadores ou piorou? Apareceu mais empregos de 2017 para cá ou não? É importante que os brasileiros acompanhem de perto o que está acontecendo na reforma trabalhista da Espanha, onde o presidente Pedro Sánchez está trabalhando para recuperar direitos dos trabalhadores. Esse foi o Twitter do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E agora muitos já estão levantando a bandeira, uma bandeira de apoio, porque querem que isso aconteça. Olha só o Twitter aí do ex-presidente Lula. Quando ele fala, ele trata desse assunto. É importante que os brasileiros acompanhem de perto o que está acontecendo na reforma trabalhista da Espanha, onde o presidente Pedro Sánchez está trabalhando para recuperar direitos dos trabalhadores. A Espanha revoga, né, a reforma trabalhista que precarizou o trabalho e não criou novos empregos. O primeiro-ministro Pedro Sánchez, do Partido Socialista, chefia a coalização que costurou acordo por nova legislação. Moral da história é a seguinte, você é a favor do que aconteceu aqui no Brasil em 2017, quando eles aprovaram essa reforma trabalhista? Sim ou não? Essa é a situação. Quero saber a sua opinião, tá? A Espanha revogou a reforma trabalhista que precarizou o trabalho e não criou empregos. O acordo pretende coibir abusos de trabalho temporário, intermitente, terceirizações e estimular negociações coletivas. E aí, o ano na Espanha começa assim. O ano 2022 começa com nova legislação que revoga os efeitos nocivos da reforma trabalhista de 2012. Aqui no Brasil aconteceu isso em 2017, modelo que foi adotado também. A mudança faz parte de negociação que envolveu empresas, sindicatos e partidos que compõem coalização que dá suporte ao Partido Socialista Espanhol. Depois de aprovado pelo Conselho de Ministros na última terça-feira, na última terça-feira, nesse caso no dia 28 de dezembro. O projeto foi convertido em Real Decreto-Lei, uma espécie de medida provisória que coloca as regras em vigor até que sejam ratificadas aí pelo Legislativo. Moral da história é a seguinte, deixa eu explicar para você toda a situação. Bem, depois de aprovado pelo Conselho de Ministros, isso aconteceu na Espanha, essa nova reforma trabalhista, agora com o objetivo de tentar resgatar o que foi perdido, ou seja, direitos, é a parte do acordo entre o partido do governo e o Podemos, partido mais à esquerda. O acordo ajudou a formar a maioria necessária ao partido PSOE, lá na Espanha, para indicar o primeiro-ministro Pedro Sánchez, após a eleição de abril de 2019. Então, o que é que
está sendo debatido nesse momento aqui no Brasil. O ex-presidente Lula, junto com a ministra, junto com a presidenta aí do PT, a Gleisi Hoffmann, já estão colocando o quê? Na mente das pessoas. Será que essa reforma trabalhista que aconteceu no Brasil, a gente, com Lula, caso Lula vença, pode ser também revogada, como aconteceu na Espanha? Então essa é a questão. Aí eu pergunto a você, essa reforma que aconteceu em 2017 aqui no Brasil, você ficou satisfeito ou não? Comenta aqui, dá a tua opinião. A reforma que aconteceu em 2017 aqui no Brasil melhorou a situação de empregos ou não? Isso aconteceu em 2017, estamos já em 2022, né? Entrando aí no quarto, partindo para o quinto ano agora. Tudo bem, estamos enfrentando uma pandemia, né? A pandemia começou em 2020, seguiu em 2021. Só que a reforma foi em 2017, 2018, 2019, no mínimo teve 2 a 3 anos. Os sinais são positivos dessa reforma trabalhista? Quero saber a sua opinião. Alex, isso, se o presidente Bolsonaro, Bolsonaro, por exemplo, não for reeleito, se o ex-presidente Lula for eleito, isso quer dizer que ele poderá colocar no Congresso essa forma de querer revogar, mas isso vai ser bom para o trabalhador? Vai tentar trazer os direitos que muitos trabalhadores perderam? É essa uma decisão que a gente vai precisar acompanhar de perto. E agora eu quero saber, o que é que você acha? Você acha correto derrubar essa reforma trabalhista de 2017, que muitos trabalhadores até hoje criticam, vários sindicatos criticam, dizendo que os trabalhadores perderam foram os direitos? É o que poderá acontecer. Então é bom você ficar atento sobre isso, tá? Quero saber o que é que você acha. Então, dá a tua opinião, compartilha esse vídeo, não esquece de dar o joinha, de dar o like, dá essa moralzinha, você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações. Ano eleitoral, presidente Bolsonaro versus ex-presidente Lula, e agora mais uma situação que está aparecendo aí. Essa questão, se o presidente Lula ganhar, ele poderá colocar e poderá revogar essa lei, que foi a reforma trabalhista de 2017, que hoje muitos trabalhadores criticam, outros apoiam, mas na sua grande maioria, eles dizem, né, vários sindicatos dizem que o próprio trabalhador perdeu mais do que ganhou. Perdeu mais do que ganhou. O próprio Michel Temer, ele, durante a entrevista, falou que a expectativa era aumentar o número de empregos, mas não houve esse número que o governo estava esperando. Mas ninguém sabe também se foi devido à pandemia agora, 2020 e 2021. Só que alguns analistas dizem, mas a reforma foi aprovada em 2017, então tivemos 2018, 2019 para entrar em 2020, ou seja, pelo menos 2 anos e meio antes do início da pandemia, então já era para ter resultado. Isso vai dar o que falar. Isso vai dar o que falar. Por falar em dar o que falar, Auxílio Brasil, já sabe, dia 18 começam os pagamentos, teremos aí o ingresso de 2.700.000 novas famílias, irão se juntar as 14,7 milhões de famílias que já estão recebendo R$ 400, ou seja, a partir do dia 18 de janeiro teremos 17 milhões de pessoas que estarão recebendo no mínimo R$ 400. Também 5,58 milhões irão ser selecionadas, famílias de baixa renda, para receber o gás dos brasileiros, né, cerca de R$ 52. O governo ainda não fala sobre a questão dos pagamentos do auxílio emergencial aos pais-chefes. A gente sabe que o governo já liberou 4 bilhões mais 100 milhões. Essas datas não foram definidas, mas a gente que está acompanhando sabe que o governo deve pagar. Quem sabe se vai ser em fevereiro, se vai ser em março, se vai ser em abril, enfim, é algo que a gente precisa acompanhar, tá? 1.283.000 pais irão receber R$ 3.000 esse ano. Então, são os pais que receberam apenas 5 parcelas de 600 em 2020, eles deveriam ter recebido iguais manchetes, 5 parcelas de 1.200, ok? Então, vem aí o auxílio emergencial de R$ 3.000. Sobre a questão do retroativo, eu sempre lembro, porque sempre alguém pergunta, o retroativo do Auxílio Brasil, referente ao mês de novembro, o governo disse que não é obrigado a pagar. Mas aí é aquela história, foi promessa do presidente Bolsonaro,
que ninguém iria receber menos do que R$ 400 com o fim do Bolsa Família, porém chegou o mês de novembro e 13.200.000 pessoas receberam menos do que R$ 400. Por isso que tem que honrar a palavra, né, honrar os compromissos e pagar essa diferença. É isso que a gente vai estar acompanhando. Isso pode acontecer, talvez não agora em janeiro, mas pode sair em fevereiro, pode sair em março. Eu acredito, vários comentaristas também acreditam, tá? O presidente Bolsonaro deve receber alta hoje, quarta-feira, dia 5 de janeiro. O presidente deu uma melhora, graças a Deus, está bem melhor. E aí, ele, como está apresentando nessa melhora, né, tem inclusive a sonda retirada e deve receber alta hoje, ainda quarta-feira. O presidente segue internado em um hospital na zona sul de São Paulo, onde tratou uma obstrução intestinal, e ontem, terça-feira, o presidente conseguiu andar pelos corredores da unidade de saúde, e aí chamando a atenção, porque está se recuperando de uma forma rápida, né? E melhoras aí para o presidente Jair Messias Bolsonaro. Esse foi o momento do clique, né? O momento em que ele estava já nos corredores caminhando. Muito bem. Da tua opinião, você é a favor que seja revogada caso o ex-presidente Lula vença, ele poderá colocar isso em pauta, ou seja, revogar esse projeto aí, essa reforma trabalhista que foi aprovada aqui no Brasil em 2017. A gente vai estar acompanhando isso de perto, porque é o tema do momento, tá? Estou lá no Instagram, lá no blog Alex Silva. Forte abraço, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.